Opa, estamos aqui de novo. Alguns usuários do canal fizeram algumas perguntas a respeito do canal que eu comentei no vídeo número 32, aparentemente, que é sobre a importância da escuta do repertório sinfônico para os violonistas. Então eu vou comentar um pouquinho mais a respeito desse canal específico. É um canal que eu recomendo fortemente que vocês se inscrevam e acompanhem, tá? O canal Furtwängler, escreve assim, Furtwangler, Furtwängler Channel, escreve lá na barra de busca do YouTube, e aí vocês vão ver, esse canal aparece, se inscrevam e tal. Por que é importante para os violonistas e para todos os músicos, na verdade, é importante conhecer esse canal? Quando a gente observa aqui os vídeos que a pessoa que é proprietária do canal colocou, a gente vai ver um panorama muito completo a respeito da história da música, a história da música sinfônica. Todos aqueles compositores que a gente vê nas aulas de história da música, nos manuais de história da música, estão retratados aqui. De Mozart a, sei lá, Strauss, passando por Ravel, passando por César Franck, e os compositores que são as referências principais desses outros compositores. Basicamente, Beethoven, Brahms, Wagner, Liszt, todos eles estão aqui representados. As sinfonias de Beethoven, por exemplo, aparecem pelo menos gravações integrais pelo menos 2 ou 3 vezes com regentes históricos, com maestros do começo do século XX. A lista de regentes que estão aqui retratados vão assim, desde Pierre Montet, que foi o cara que estreou a Sagração da Primavera de Stravinsky, o Weingartner, que foi um grande regente do início dos anos do século XX, o lendário Toscanini, Sergio Celibidache, que era um regente que odiava gravações, a gente tem a discografia de um regente que odiava gravações aqui nesse canal também, e o Mravinsky, o grande regente soviético que fez a orquestra de São Petersburgo se tornar assim, uma das grandes orquestras também do século XX. Esses intérpretes eles retratam uma tradição interpretativa que é muito interessante, pelo menos para mim que sou um estudioso da história da interpretação, é muito interessante seguir as mesmas obras com esses diferentes regentes, para a gente entender o que significa uma diferença de ponto de vista sobre uma obra. Então, por exemplo, as sinfonias de Brahms, que nós temos aqui com o Celibidache e com o Furtwängler, o que mudou de um regente para outro, né? E é interessante que o dono do canal, o Furtwängler, ele se concentra realmente na tradição centro-europeia de composição e a tradição centro-europeia de regentes também. São os maestros que, vamos dizer que seja assim, uma primeira geração em que a arte da regência está consolidada de uma maneira com uma técnica já bastante bem definida, com expectativas estéticas também bastante definidas, que é uma história que começa, na verdade, com Mahler. A gente tem que se lembrar de que a profissão regente ela não existia dessa forma como a gente conhece antes de Mahler, né? As atuações de Mozart, de Beethoven, à frente das orquestras eram atuações pontuais que era assim, um dirigente musical, na verdade um diretor musical que tinha que organizar mais ou menos tudo o que acontecia em uma orquestra sinfônica que na realidade era muito pequena, né? A terceira sinfonia de Beethoven foi estreada numa sala que era menor do que o palco da Sala São Paulo. Imagine uma coisa dessas, né? Eram muito menos pessoas que estavam em questão quando você falava em uma orquestra sinfônica. A partir do momento que as pessoas se reúnem assim, 80, 100 músicos, aí o trabalho do regente precisa se especializar. Tanto o gestual dele quanto o próprio conhecimento dele da partitura precisa se... não vou dizer que tem que ser aperfeiçoado, não vou dizer que Beethoven não conhecesse a partitura, as partituras que ele regia, que eram as dele mesmo, né? Mas é um tipo de trabalho muito especializado que requer uma formação mais particular, né, vamos dizer assim. É interessante essa formação particular para nós, porque na realidade todos os músicos deveriam se posicionar diante de uma partitura como um regente. A gente tem que fazer mais ou menos aquele mesmo trabalho de desbastar coisas que não podem ser colocadas na frente de outras linhas melódicas principais. A gente tem que saber o que é importante, o que não é. A gente tem que saber compartimentar a peça, né? Quer dizer, a frase que vai de um compasso tal até o compasso tal, nós vamos separar essa frase de que maneira? Vamos fazer uma pequena fermata, vamos fazer uma pequena cesura, uma breve respiração basta. Os sinais que estão anotados na partitura, os 3 diferentes tipos de acento, aquela tratinazinha, a boca de crocodilo, o biquíni virado de cabeça para baixo, quer dizer, tem vários símbolos de acentos e de legatos, de articulação, que quando a gente acompanha uma orquestra sinfônica tocando com a partitura, a gente percebe até que ponto esses sinais podem interferir em uma execução mais exata e precisa do ritmo, ou mais exata e precisa da dinâmica. Enfim, isso contribui com a nossa capacidade de imaginação musical, né?
E por que esse repertório é importante? Você deve estar perguntando assim, mas o Luciano é um violonista europeizado, né, e tal. É importante porque foi o repertório produzido pelas nações mais ricas do planeta. As pessoas simplesmente tinham tempo. Né? A gente tem que observar que a hegemonia que hoje é disputada, né, entre Estados Unidos e China, vamos dizer que são grandes polos econômicos mundiais, durante o século XIX, essa hegemonia era disputada pela Alemanha e pela Inglaterra. Os Estados Unidos estavam surgindo ainda como uma potência econômica. E, naturalmente, as pessoas, quando conseguem resolver seus problemas de necessidades básicas, elas vão investindo muito mais pesadamente em cultura. Essa é uma das razões pelas quais a cultura é uma zona de resistência muito grande. Porque quando a gente exige que uma cidade, por exemplo, tenha uma boa orquestra sinfônica, tenha uma boa escola de música, tenha boas oportunidades para formar músicos, nós estamos exigindo, na verdade, também que todo o resto da ideia de civilização, de cultura, venha atrás dessas conquistas, né? E aprender o que esses caras conseguiram desenvolver é uma maneira da gente mesmo se enriquecer e de se empoderar da linguagem musical. Seja para fazer a música europeia que a gente conhece, seja para enriquecer a música brasileira, seja para enriquecer a nossa própria música brasileira. Eu não acredito muito que uma postura inteligente seja a gente se fechar completamente para a música europeia e achar que a gente vai inventar a roda, inventar as coisas do nada. Nós vamos estar, no máximo, fazendo um trabalho colonial, por falta de informação. Então é interessante a gente buscar as informações onde elas foram desenvolvidas ao máximo da sua potencialidade, né? Então conhecer esse repertório é fundamental para qualquer tipo de músico. Eu me lembro aqui de uma entrevista do Mick Jagger, o roqueiro mesmo, do Rolling Stones, né? Em que ele dizia que depois dos 60 anos é que ele parou para buscar um pouco de tempo para ouvir coisas que eram importantes para o desenvolvimento da linguagem musical e ter ideias. Vivaldi, Bach, Mozart, quer dizer, todos esses compositores que estão, na verdade, nos manuais de história da música, né? E que deveriam ser, na verdade, um ponto de partida para que a gente compreendesse o que é a linguagem musical e até que ponto que ela chegou, tá? Nessa época em que acho que os estudantes de hoje têm muito menos dificuldades do que o que eu tive, por exemplo, né, de conseguir discos, conseguir gravações, né? Hoje é muito mais tranquilo você ter uma boa banda larga e ter este canal aqui, que é de um cara que merece ser canonizado, eu acho, tá? Por ter disponibilizado todo esse acervo para consulta, né? A primeira página do canal dele está aqui, certo? Eu vou deixar o link aqui na descrição. Então vocês aproveitem esse canal e vamos cuidar da nossa formação, né? Qualquer elemento novo aí que surgir, eu vou sempre atualizando vocês, porque uma parte da finalidade desse canal é justamente ajudar as pessoas a se guiarem nessa floresta que é a internet, que tem de tudo, inclusive muita porcaria. Então a gente tem que saber filtrar, tem que saber peneirar bastante esses conteúdos. Então este aqui é um canal bastante interessante para esse aspecto específico da formação, que é a familiaridade e o conhecimento com o repertório sinfônico, romântico, europeu, da Europa Central, tá bem? Então, obrigado pela audiência e lembrando vocês, esse é um vídeo fora da listagem Conversa de Violonista, tá? Amanhã já tem mais um aí preparado para tratar das diferenças entre os violões de cedro e de abeto, que é um assunto que, por incrível que pareça, eu acho que tem a ver com essa questão do conhecimento do repertório sinfônico. Abraço, até a próxima.